e muito mais, tá? Então vamos pegar aqui, começando com o gráfico Bitcoin, a moedinha da praia, né? Topos e fundos descendentes, recentemente nós tocamos na média 8 e rejeitamos. Média 8 semanal agiu como resistência. Geralmente colocamos essa média 8 semanal exponencial, ela dá mais valor para os últimos movimentos, para os últimos dias, no caso. E aí nós temos o seguinte, nós temos quedas infinitas, gráfico do Bitcoin e do Ethereum fazendo topos e fundos descendentes. Continua a nossa saga da queda infinita e agora, no dia de hoje, nós vamos testar ao longo dessa semana um suporte importantíssimo para o Bitcoin, que é o topo do ciclo anterior, ou seja, os 20 mil dólares, oportunidade de preço que a gente só viu em 30 de novembro de 2020 e também dia 14 de dezembro de 2017. E se perder esse suporte, eu acredito que vai perder, a gente vai ter novas mínimas mensais, e o preço do Bitcoin vai entrar a níveis extremamente descontados. Como eu sou uma pessoa seguidora de tendência, né? Eu sigo a favor da tendência. Se a tendência continua sendo de baixa, eu vou acreditar que o ativo vai continuar caindo. E que o suporte dos 20 mil dólares pode ser perdido a qualquer momento e se mantendo abaixo, né? Na verdade, o suporte verdadeiro do Bitcoin é 18.700 dólares, tá? Para falar mais preciso assim. Então, dos 18.700 dólares, se a gente perder essa zona, o preço do Bitcoin pode ficar muito descontado, né? E eu acredito que pode bater os 12 mil dólares ainda nesse fundo, nesse ciclo, muito porque nós temos um contexto macro que vai favorecer isso, tá? Bom, fofoletes, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, cortou a previsão de crescimento global, alertando para o risco de recessão, então eles já estão admitindo que o mundo vai entrar em recessão, e o PIB do Brasil é um dos únicos aí que é revisado para cima, tá? Então o Brasil é um dos únicos países subdesenvolvidos que estão crescendo durante esse ciclo de baixa de bear market. E no contexto que nós estamos vivendo, tá? Cara, tá muito bom para você começar a querer entrar no mercado, tá? Por quê? Porque os próximos 3 a 4 meses, eu acredito que até dezembro, nós vamos ter talvez as oportunidades da vida de comprar ativos valiosos descontados e nós vamos entrar em uma zona muito longa, que eu acredito que vai demorar um bom tempo para que a gente comece um bull market, no caso, tá? Ou uma recuperação econômica. Então, eu acho que como isso vai ficar mais pro metade do ano que vem ou pro final do ano que vem, eu acredito que vai dar uma oportunidade muito boa. Então, o BTC agora, nessa semana, vem para testar um suporte muito importante, fazendo topos e fundos descendentes bem no curto prazo aqui. Conseguiu voltar à região de fundo que eu gostaria que ele testasse, que é os 17 mil dólares. Então tá muito próximo de ele tocar os 17 mil dólares mais uma vez. Só que dessa vez, olhando o movimento do preço do ativo, acredito que nós vamos perder. Possivelmente até criar resistência nessa região. Tá? Então se a gente perder e formar resistência nessa região e rejeitar, isso eu digo movimentos longos, né? Movimentos que levariam 2, 3 meses aí pra gente enxergar. Eu acredito que o preço realmente pode chegar nos 12 mil, tá? Ainda esse ano. Tenho a expectativa de um derretimento de 50% ainda no Bitcoin. 50% dos 50%, né? E para as altcoins, 90% de queda ou até mais. Então nós temos o seguinte. Nós estamos vivendo na história, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver no futuro, vai olhar esse vídeo no futuro. E todo mundo aqui que está na live vai gostar de voltar para o passado para ter a oportunidade de comprar ativos descontados a esses níveis. Porque eu acho que nós vamos ter a queda mais histórica dos mercados de criptomoedas, tá? Do ciclo de baixa. Podendo levar o Bitcoin a uma queda de 90% do total, tá? Vamos ver. Vamos ver se ele nos entrega essa oportunidade aí. Então nós temos o seguinte aqui. No gráfico do Ethereum barra USDT, eu já tinha antecipado para vocês que eu acreditava que depois do demerge, nós íamos retomar a queda, né? E o mercado estava muito alavancado, apostando em alta depois do demerge. E o que se sucede é topos e fundos descendentes com o rompimento verdadeiro desse suporte aqui. Tá? Então o Ethereum é mais um que vai derreter grandemente. Na minha opinião, no mínimo vai voltar para os 800 dólares, no mínimo. Então eu espero uma queda temporal aqui até esta região, no mínimo. E se ele repetir o bear market anterior, que não tinha todo esse contexto macro favorecendo para mais queda, tá? Se ele repetir, e aí nós vamos fazer uma pequena leitura aqui de ciclo, nós temos aqui o canal paralelo, ó, pessoal. Até onde o Ethereum pode chegar nessa baixa, caso ele repita o ciclo passado. Tá? Então, nesse ciclo aqui, o movimento dobrou, né? O movimento da tendência mensal dobrou, e depois ele fez aqui o bull trap, né? O bear trap, aliás. Ele fez o bear trap e conseguiu retomar uma tendência de alta durante um semestre.
E aí nós temos o seguinte, o Ethereum, ele pode ir mais além do que eu estava esperando, tá? Eu estava esperando a Ethereum deixa eu ver vamos pegar aqui um pouquinho, deixa eu ajeitadinho aqui, ó, pronto. Eu estava esperando a Ethereum a $500, mas eu acho que o Ethereum pode ir a $200 por unidade. Ou seja, ele pode cair mais 50% dos 50%. Aqui seria $500 aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu tô... Volta. Tá errado isso aqui. Tem que ser o mensal. Eu quero pegar o mensal. Aqui, ó. Você tem que pegar todo o movimento aqui, ó. Pronto. Agora sim. Agora vai para 200, tá? Então, quem quiser Ethereum a 200 provavelmente vai pegar. Se ele repetir o ciclo passado, tá? Então, no ciclo passado, a gente foi no mensal. O mensal dobrou a tendência de baixa, né? Nós caímos no ciclo passado de $1.500, topo histórico, até $96. No próximo ciclo, agora, por conta do contexto de bear market, né, apertamento quantitativo, se a gente perder esse suporte aqui, tá? Tem dois suportes majoritários aqui embaixo que são interessantes. Os $400, praticamente, e os $180, tá? Então, se a gente repetir o bear market passado, a gente pode bater esses dois níveis aí. Conforme eu expliquei pra vocês, abaixo de $1.000 eu vou estar comprando, tá? Então, eu vou estar comprando e acumulando o máximo que eu puder, trabalhando pra isso, né? O máximo dentro dessa zona aqui, ó. Dentro dessa zona aqui, ó. Tá? Entre $1.000 e $400. $1.000 e $400. Aqui eu acredito que nós podemos consolidar fundo do Ethereum nesse ciclo. Se ele perder os $400 e for para ali $200, 150, 180, é mais difícil, tá, gente? Então seria um período que ficaria por pouco tempo. Por poucas semanas, talvez. Um mês, no máximo. E, no caso, para isso acontecer, teria que ter um apertamento quantitativo muito maior do que o esperado, tá? Então, teria que superar os 4% projetado aí pelo Banco Central até o final do ano. Pelo que o Banco Central está projetando, me parece que a queda máxima do Ethereum vai vir aqui nos $400. Mas eu já espero Ethereum a $400, tá? Eu já acredito que ele vai perder. Ele tem fundamentos macro para isso, para perder essa região, para perder esse suporte dos $800. Mas aqui em $800 eu vou já estar comprando. Por quê, pessoal? Porque aqui tem um suporte que pode ter um bear trap aqui, tá? Se a gente não sabe quanto tempo vai ser esse ciclo, quanto tempo ele vai demorar, a gente sabe que ele vai ser muito mais longo do que o anterior. Então o que acontece? Ele pode ainda fazer um pullback aqui nessa região. Então esse pullback aqui talvez eu vou tentar capturar aqui em $800, né? E lá na frente ele ainda pode no ano que vem cair realmente, né? Para os $400 ou até abaixo dos $400. Lembrando que o mercado ele faz movimento em ondas, ele também não repete geralmente o que acontece exatamente no ciclo anterior, tá? Mas se a gente pegar e traçar um canal paralelo do topo máximo à mínima máxima do mensal e jogar para baixo, né? Contando com os pullbacks, a gente pode chegar nesses níveis de preço aí que eu tô mostrando para vocês, tá? Então, se ele chegasse a $180, o Ethereum chegaria pela primeira vez na história na sobrevenda mensal, tá? O que seria absolutamente uma oportunidade histórica. Uma oportunidade que as pessoas nunca mais conseguiriam ver na vida, tá? Então é muito importante que quando a gente faz e traça esses gráficos, é entender que a gente não prevê o futuro, mas que a gente pode se preparar para ele caso aconteça. Então, caso aconteça, eu preciso saber, porra, se eu comprar Ethereum a $400, é uma boa relação risco-retorno para o longo prazo? Com certeza. Abaixo de $1.000, qualquer compra de Ethereum é um excelente risco-retorno para o longo prazo. Por quê? Porque o Ethereum vai se tornar cada vez mais desinflacionário, até em algum momento, possivelmente por conta das taxas mais elevadas, se tornar deflacionário, tá? Principalmente depois da atualização do Demerge. E o Ethereum ainda tem muitas atualizações para receber ao longo dos próximos 5 anos. Então, com essas atualizações, o mercado vai especular para cima em alguns momentos, tá? E nesse momento você vai ver aí, provavelmente, muito dinheiro entrando. O gráfico mensal do Ethereum / Bitcoin antecipa que nós vamos ter quedas pela frente, tá? Por quê? Porque nós tivemos um engolfo de baixa no gráfico mensal, que ainda não fechou, que só vai fechar no dia 30, né, de setembro, quando fechar o mês. Mas o que nós enxergamos aqui é realmente uma batida de topo, um topo mensal mais baixo do que o mensal anterior. Então, aqui nós temos um topo, aqui nós temos outro topo. Esse topo é mais baixo do que esse topo aqui. Quando nós temos topos mais baixos do que o topo anterior no mensal, nós precisamos validar a perda mensal, certo? Então significa que dessa semana em diante, desse mês em diante, quem segurar Ethereum vai perder Bitcoin, tá? Nós vamos mudar o ciclo. E agora nós temos um engolfo abissal de baixa no gráfico semanal com rompimento verdadeiro da média 8 semanal.
já perdendo o fundo semanal anterior. O que significa que as próximas semanas, quem segurar Bitcoin vai aumentar sua quantidade de Ethereums, provavelmente, tá? Além disso, nós temos o Bitcoin, a dominância do Bitcoin também. Então, a dominância do Bitcoin, que fez Bear Trap, que é o movimento que eu mais gosto no mercado, né? Que é um movimento de fundo verdadeiro e topo verdadeiro, é Bull Trap e Bear Trap. Então, o que é um Bull Trap? Bull Trap é quando faz um movimento de alto, ou seja, o preço ou a dominância, aqui no exemplo, sobe um pouco mais alto do que o topo anterior, faz uma falsa sensação de que vai entrar em tendência de alta e ele retoma. E ao mesmo tempo ele fez um Bear Trap embaixo. Então ele rompeu um pouco o fundo anterior e não perdeu, e está voltando para cima, o que significa que a dominância do Bitcoin está ganhando valor perante as altcoins. Então isso significa que o Bitcoin vai se valorizar perante as altcoins e as altcoins tenderão a derreter. Isso acontece com o processo que é o seguinte: quando o mercado derrete, o Bitcoin ele tem um tamanho de mercado maior. Então, quando o tamanho de mercado é maior, a volatilidade intrínseca do ativo é menor, tá? Então, ele tem menos volatilidade em relação às altcoins. As altcoins, por terem menos capital, elas têm uma volatilidade intrínseca maior. Nesse contexto, então, nós temos o seguinte: nós temos uma barra de reversão no gráfico da dominância do Bitcoin, mostrando que na semana passada virou a dominância, o Bitcoin começou a se tornar mais forte que as altcoins, e agora ele tem a pretensão, né? A dominância tem a pretensão de voltar para cima, tá? Se ele voltar para a posição superior aqui, significa que num possível derretimento de preços dos ativos, que é o que vai acontecer na minha opinião, nós vamos ter uma valorização do Bitcoin. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!